O que eu quero falar, senhor presidente, é que amanhã nós vamos ter mais uma sessão, semana passada não teve, da CPMI. Amanhã está marcado a oitiva do senhor tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem do governo anterior, e ele vem depois de um Fish Expedition, como se chama, depois daquela ação, no meu modo de entender, equivocada, onde se faz uma busca e apreensão de qualquer coisa para ver se acha alguma coisa que não tem nada a ver com a CPMI. Quero deixar isso muito claro. É mais um atraso de uma CPMI que claramente a sua cúpula quer blindar o atual governo de investigação, poderosos. Então o que é que faz? Fica chamando gente que não tem nada a ver, fugindo do escopo da comissão mista de parlamentar de inquérito que nós, historicamente, no Senado e na Câmara, sempre foi um instrumento da minoria, da oposição, e foi assaltado pelo governo Lula, colocando lá parlamentares que nem sequer assinaram a CPMI. Olha a inversão de valores que a gente vive também aqui nessa casa. Desde o início dessa CPMI, o governo que se pelava, como a gente diz lá no Nordeste, de medo, não queria de jeito nenhum que ela fosse nem instalada, mas chegou até a oferecer emendas a parlamentares para retirarem assinaturas, alguns até retiraram. A pressão foi tão grande da sociedade que pegou mal. Cargos federais, segundo a mídia, e denúncia de parlamentares foram oferecidos para tirar. E estava naquele banho-maria, mas lembra do que aconteceu? Aquelas imagens da CNN foram vazadas com o general do Lula, G. Dias, recebendo os invasores como se estivesse recebendo convidados para uma festa. E ficou mal aquela imagem de servindo até água junto com a sua equipe. Como ficou péssima a imagem de um repórter que tem que ser chamado na CPMI, se essa CPMI quer ser séria, se tem alguma chance ainda de fazer um trabalho sério, tem que chamar o senhor Adriano Machado, que é o repórter, aquele repórter fotográfico da Reuters, que aparece naquelas imagens vazadas da CNN, ele quase fazendo um ensaio fotográfico. Peraí, não quebra assim não, quebra desse ângulo aqui. Que história é essa, rapaz? Tá pensando que vai enganar quem? Até quando vão blindar para chamar o senhor Adriano Machado? Tem que ser votado amanhã. Nós vamos pedir para que seja incluído na pauta para chamar. Como também as imagens do Ministério da Justiça. O ministro Flávio Dino pediu, ministro da Justiça do Brasil, pediu às vésperas, um dia antes dos atos do dia 8, a Força de Segurança Nacional. Onde é que estava a Força de Segurança Nacional? Ninguém viu. Até hoje ninguém sabe. Agora, as imagens do Ministério da Justiça, será que estava lá? Ninguém tem acesso. O governo Lula decretou sigilo, segredo. Se nós estamos fazendo um trabalho de investigação parlamentar, nós temos que ter acesso a essas imagens, para que toda a verdade venha à tona. Então amanhã nós vamos ter mais um dia perdido, que nada tem a ver com a CPMI, mas nós vamos cumprir o nosso dever. Se essa CPMI, presidente, quisesse realmente cumprir o que se propôs, o que os idealizadores do requerimento que assinaram, que é investigar o dia 8, quisesse fazer isso, nós teríamos chamado, por exemplo, presos, que, como bem colocou o senador Cajuru há pouco tempo, muitos inocentes
que estão ainda lá na Papuda e na Colmeia, que pelo efeito, me parece que manada, o efeito manada, onde tinha, ao que tudo indica, pessoas querendo depredar, talvez até infiltrados, é esse o papel que a gente tem que investigar, mas umas pessoas que, sabe aquele negócio, Maria vai com as outras? Entrou na curiosidade, viu e estão presos até hoje. E teve uma imagem que marcou o brasileiro nesse final de semana, rodou na internet, que foi duas crianças, uma de 8 e outra de 3, recebendo a mãe, que foi liberada sexta-feira, estava presa há 6 meses com o pai. Sabe quem que estava cuidando das crianças, presidente? A irmã. A irmã teve que trancar a faculdade, deixar um emprego para cuidar dos irmãos menores, porque os pais estavam presos. 6 meses sem direito à defesa, sem os advogados terem acesso aos autos. Cadê a turma dos direitos humanos? Que enche a boca para dizer que defende os direitos humanos no Brasil, sumiu todo mundo. Pessoal da esquerda, que sempre fala que são os grandes defensores dos direitos humanos. Nada, zero de interesse com relação a esse caso. A criança de 8 anos, eu tive a oportunidade de conhecê-la, porque vou até retratar no evento que nós tivemos na Biblioteca do Senado, semana passada, sobre essas violações dos direitos humanos. Essa criança, a de 3, estava se sentindo rejeitada, abandonada. E a de 8 anos, isso dito pela irmã que estava cuidando esse tempo todo. Isso nunca vai se reparar, esses 6 meses longe dos pais. Mas a criança de 8, totalmente desmotivada para a vida, não queria mais estudar. Esse é o Brasil da pseudodemocracia que a gente vive hoje. E que a gente precisa, pelo menos nesse parlamento, denunciar aos 4 cantos. E se tiver aqui fora do Brasil, eu vou. E tenho certeza que outros colegas parlamentares vão comigo para denunciar o que está acontecendo aqui na nossa nação. Então, eu tive a oportunidade de participar na última quarta-feira, dia 5, na biblioteca dessa casa, num dos mais importantes e ao mesmo tempo mais triste reunião que a gente teve aqui. A condução dos trabalhos foi feita pela Associação dos Familiares e Vítimas do dia 8 de janeiro, com a presença de advogados. Foram ouvidos vários relatos dramáticos, dos quais vou destacar, aliás, já destaquei, vou trazer mais elementos, que nos causou muita comoção. Trata-se de Agnes, residente em Vitória na Conquista, na Bahia, com 20 anos de idade, com seu pai e sua mãe presos até hoje. Sua mãe foi solta na sexta-feira. Precisou trancar o curso de odontologia e sair de seu emprego para poder cuidar dos seus 2 irmãos ainda pequenos, um com 3 e outro com 8 anos de idade. Graças a Deus, na sexta-feira, Alessandra, a mãe de Agnes, foi liberada, depois de mais 6 meses, cruelmente afastada de seus filhos ainda pequenos. Foi liberada com a famosa tornozeleira eletrônica. Vários outros relatos, confirmando o que presenciei em 2 visitas que fiz à Papuda e à Colmeia, como impedimento de visita de familiares que não conseguiram comprar as vacinas da Covid, não conseguiram comprovar que tomaram a vacina. Também a permanência de pessoas idosas e doentes, com comorbidades, sem o devido cuidado. Tem gente lá ainda, doente, está preso. Ninguém está olhando para essas pessoas. É importante dizer que até as visitas virtuais, são as coisas que a gente não vê lógica nenhuma. Até as visitas virtuais, para os familiares se reverem, conversarem, uma vez a cada 15 dias,
tem que ter a vacina comprovada do familiar que está lá no outro estado. Como é que vai pegar alguma coisa ainda na altura do campeonato? Não faz sentido. Além disso, persistem as reclamações dos advogados sem acesso dos autos, audiências de custódia sem respeito ao devido processo legal e principalmente a falta de individualização das condutas. É perverso, senhoras senadoras, senhores senadores, é perverso o que está acontecendo com a manutenção da prisão de pessoas inocentes por mais de 6 meses, numa lamentável aplicação do padrão 2 pesos e 2 medidas. Precisamos lembrar, aí eu queria ver a turma dos direitos humanos, que em 2006, cerca de 500 integrantes de um braço do MST invadiram e depredaram o Congresso Nacional, ferindo mais de 50 pessoas. Em 2017, mais de 700 ônibus chegaram a Brasília, trazendo manifestantes que invadiram e depredaram 4 ministérios, causando até incêndio em protesto contra o governo Temer. Nessas manifestações violentas, ninguém, vou repetir, ninguém ficou detido. Mais do que 2 meses, sendo todos liberados. Teve uma fila de parlamentares lá visitando, de parlamentares tentando livrar as pontas daqueles que ele chamava de manifestantes, que fizeram isso, incendiaram tudo. E agora chama essas pessoas que entraram de terroristas, deixando muito claro que quem errou tem que pagar, seja de direita, de esquerda, infiltrado, enfim. Mas a gente tem que saber individualizar para entender o que cada um fez. Nem os celulares, eles estão tendo acesso. Os presos estão preocupados com os celulares deles. Querem que a polícia mostre o que é que tem lá, analise o que é que tem lá. E essa informação ninguém sabe. Estão até se falando aí de possibilidade de destruir o celular dessas pessoas, porque não tem onde guardar. E ali pode ter muita prova para a gente descobrir a verdade sobre os fatos. É muito interessante o que está acontecendo. É importante a gente perceber que agora, nesse momento, pais e mães de família que no dia 8 portavam apenas a bandeira do país, em defesa de valores como a família, o patriotismo e a liberdade, estão sendo tratados como golpistas e terroristas. Muitos manifestantes que sempre se manifestaram de forma ordeira e pacífica diante do quartel, que aliás foi o próprio, não sei se vocês lembram, as próprias Forças Armadas do Brasil que fizeram uma nota conjunta dizendo que as pessoas poderiam ficar lá. A gente precisa lembrar disso, senador Exalci. Teve uma nota conjunta dizendo que podia ficar lá no quartel. De modo algum, tiveram qualquer participação nos deploráveis depredações dos prédios públicos dos 3 poderes da República. Muitas pessoas não vieram de lá para cá, ficaram lá. E quem ficou lá foi preso, foi humilhado também. Agora, por que o governo Lula, logo quando assumiu, não iniciou, junto com as Forças Armadas, uma desarticulação das pessoas que estavam em frente aos quartéis? Me parece que foi um pouco leniente com relação a isso, no mínimo incompetente. A CPMI serve justamente, senhor presidente, para isso, para fazer a distinção adequada de quem esteve lá para se manifestar pacificamente e quem vandalizou. É preciso que haja esse discernimento para não penalizar injustamente pessoas inocentes. Por isso, vamos insistir até o fim na CPMI para o conhecimento da verdade e o consequente restabelecimento da justiça e do Estado democrático de direito em nosso país.
A imagem mais degradante da inversão de valores com a aplicação dos 2 pesos e 2 medidas continua sendo a do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado em 3 instâncias a 425 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Depois de ter permanecido apenas 6 anos em regime fechado, foi liberado pela Justiça para cumprir a pena em prisão domiciliar, no conforto de suas luxuosas mansões. Apesar disso, senhor presidente, de tudo isso, apontar para um período de aparente domínio das trevas, é o que nós estamos vivendo, não podemos desanimar e muito menos desistir. Na próxima quinta-feira, essa é a boa notícia que eu queria trazer a esse plenário. Na próxima quinta-feira, dia 13, estaremos realizando uma grande audiência pública, a partir das 14 horas, na Comissão de Segurança Pública, se eu puder me dar mais um minuto eu concluo, visando continuar dando voz àqueles que, na realidade, são familiares e advogados de verdadeiros presos políticos. Repito, presos políticos típicos de uma ditadura é o que a gente tem no Brasil. Estarão presentes nessa sessão aqui pertinho, na Comissão de Segurança Pública do Senado, na quinta-feira, 14 horas, e você está convidado. Além da associação dos parentes, nós vamos ter os advogados, a OAB e a Defensoria Pública. Queremos contribuir para que em nosso país a justiça não seja cega, surda, muda e desumana para alguns, enquanto é condescendente com outros. Basta de 2 pesos e 2 medidas. Basta de perseguição política. Que a verdade, a justiça e o bom senso prevaleçam em nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.